Ao vivo, mandando essa mensagem aqui para quem vai entrar e vai ver a live depois. Vamos começar nosso bate-papo aqui, Cine Diversidade, sobre curadoria. Olá, Flor Filmes, galera da Flor Filmes, tudo bem? Vamos começar aqui um bate-papo daqui a pouco sobre curadoria no cinema independente. Esperando aqui a galera curadora da Cine Diversidade, o Renan, a Gi e a Júlia. E daqui a pouco estaremos juntos aqui. Vou já compartilhar, né? Voltei. Uhul! Oi, Renan, já vou te puxar pra cá, hein? Mandei o convite pra você, Renan, tem que aceitar. E aí, Carla? E aí? E aí, meu amor? Tudo bem? Como é que você tá? Tô bem, e você? Tava tentando aqui ver como é que botava o título, porque ontem eu botei, aí hoje eu já não sei botar. Não sei por quê, mas tudo bem. Ah, sim. Oi, Dilma. Ué, a Júlia já chegou, gente. Olha, Todo cheio mundo de Julia cedo? atrasar. Nada, galera, às 7 em ponto. É, maravilhosa. Tá faltando só a Gi. Mandei o convite aqui pra você também, Júlia. Ah, a Gisele entrou aqui. Peraí, que agora eu vou mandar pra Gisele também. Mandei o convite pra vocês duas, hein? Vamos bater um papo aqui sobre cinema independente, curadoria. Gisele. Oi, Gi. Oi, Tudo gente, bem? boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite, Carolina. A Júlia, sua tela está Tá, preta, Júlia. Não sei se você já eu conseguiu conectar. tô maluca aqui tentando me virar, peraí. Você chegou em Nossa, casa, né? deu, e Deu, eu, e deu eu tempo. fugi de uma chuva imensa, assim. Tá, começou a cair o temporal agora É, aqui. Tá em São Paulo? isso. Nossa, Exatamente. olha lá. Oi, Nath. Oi, Lê. Só que tá entrando aqui, que tá chegando aqui. Então, ó, vou começar aqui. Consegui. Se conseguiu virar aí a câmera, Júlia. Ainda Ainda não tá? te aparece aqui, Vai, ainda tá vai preto. aparecer porque eu Mas vai tô me vendo aparecer, tô na aqui. fé. Tá, tá, então É, já vai Deve estar aparecer. Só carregando. conexão. É conexão porque é não, chuva, né? Por caiu motivos uma de chuva. tempestade aqui. É isso. Ainda bem que eu cheguei um pouquinho antes, consegui chegar. Ai, que bom, que bom. Gente, então, ó, vou abrir oficialmente aqui os trabalhos. Para quem não me conhece, eu sou Carla Soares, sou uma das idealizadoras da Mostra Cine Diversidade, que é produzida pela minha empresa, que é a coletiva delas. Alguém, por favor, jogue aí, que eu sei que tem amigos aqui. Joguem aí o arroba da coletiva, por favor, nos comentários. Estamos aqui também. E hoje a gente reuniu aqui a nossa equipe de curadoria para a gente trocar uma ideia sobre curadoria no cinema independente. A Cine Diversidade está chegando na quinta edição. Essa mostra ela acontece aqui no Rio de Janeiro desde 2017. Nas duas últimas edições ela foi online. E essa edição ela vai ser no formato híbrido, né? Esse negócio está na moda agora. Vai ter presencial e online. Nunca Então, mais vai presencial parar a gente isso. vai ter agora. Hã? Nunca É, mais isso vai parar. Nunca mais, nunca mais. Na fé. Então, e eu acho que isso trouxe também pra gente lições, né? Esse negócio de ir pro Com online. certeza. Vamos falar daqui a pouco sobre isso. Mas então a presencial ela acontece agora nesse sábado, no Centro de Arte da Maré, aqui no Rio de Janeiro. E depois, do dia 13 ao dia 19,
os filmes ficam disponíveis online no canal da coletiva delas lá no YouTube. E, para começar essa nossa conversa, eu queria apresentar, né? Aqui a gente tem o Renan. O Renan foi responsável, Renan Fragali, foi responsável pela curadoria da seção Cine Diversidade. A gente tem a Gisele Mota, Cine Sexualidade. Olha a louca. Fica Cine parecido. Diversidade é o projeto. Aí a gente tem aqui a Gisele Mota, que fez a curadoria da seção Reflexo do Feminino. E a gente tem a Júlia Catarini, que fez a curadoria da seção Ser Trans. Gente, a Júlia já aparece para vocês? Para mim ainda não. Sim, porque estranho. Deixa eu ver se eu Tô achando que ela consigo tá de aí. novo. Você tá aí. Não, eu tô olhando por fora no Instagram e ela não tá como uma das carinhas, assim. Então acho Gente, que que deve ter loucura. acontecido alguma coisa com a conexão. Tenta sair para voltar, que eu Tá. puxo você de novo. Tenta sair e volta para eu voltar aqui. Eu puxava assim. E aí, enquanto a Júlia vai chegando, eu queria começar aqui com Renan, para a gente trocar uma ideia, né? Renan, ele é ator, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, né? De quem você é, falasse um pouquinho da Fabriqueta também, que é co-realizadora da Cine Diversidade, que é a produtora que o Renan é sócio também, e começasse a falar aqui que a Júlia vai chegar aqui, tá, gente? É porque ela caiu, mas ela volta, tá? É porque pra gente ela tava aparecendo, tá? Só pra explicar aqui pra galera. Pra gente, a gente achava que Júlia estava. E aí eu queria que você começasse a falar um pouco como foi esse processo. É a segunda vez que você faz, né? A curadoria da Cine 2018 e Diversidade. 2022. Então, E como é que essa experiência e se mudou alguma coisa do seu olhar naquele ano para esse olhar esse ano agora? eu acho, principalmente, primeiro, eu sou ator por formação, eu faço parte da empresa Fabriqueta Produções, uma das co-realizadoras do projeto Sem Diversidade. A gente também está junto a outros projetos de diversidade, como a Corpos Visíveis, por exemplo. Eu acho que o que mudou, principalmente, é a questão pandêmica que se colocou dentro das realizações agora. Todo mundo, eu vi em muitas das produções uma questão da solidão, do isolamento, muito mais presente do que só pelos corpos LGBTQIAP+, mas também pela questão pandêmica e pela questão política que a gente vem vivido nesses últimos, vamos botar, 3, 4 anos. E isso ficou bem presente nos filmes e nas realizações, nas produções. Mas o que eu mais vejo é a necessidade de se fazer e a qualidade que foram feitos os projetos que a gente recebeu. Isso que eu fiquei realmente impressionado no momento que está tendo completamente uma falta de investimento, uma adversidade cultural. A gente está recebendo projetos de tão boa qualidade. Eu acho que esse sempre foi um desafio quando a gente fala de cinema independente. E hoje eu acho que até depois de Gisele, eu queria que você trouxesse aquele conceito de cinema correria, né? Que até Gisele agora a gente começou, a Gisele já puxou um outro conceito aí dentro do cinema independente, que é o cinema correria. Porque hoje no cinema, quando a gente fala de cinema independente, a gente tem realmente uma galera que ela já está num nível de formalização, de profissionalização e de estrutura nas suas produções, que a gente recebe realmente muitos projetos com muita qualidade, tanto de roteiro quanto de técnica, né? Uhum. E assim, a gente viu que isso mudou de 2017 para cá, isso foi melhorando parece que cada ano a qualidade, ela, mesmo técnica e tudo mais dos projetos, ela vai surpreendendo, assim, né? E o mais incrível, né, desculpa, Carla, a gente vê isso a nível Brasil, né? Não é Rio de Janeiro, São Paulo, ou Sudeste, ou ainda incluindo algumas cidades do Sul, mas é realmente a nível Brasil essa qualidade aparecendo, né? E a qualidade nos projetos e a força de trabalho audiovisual independente por todas as regiões mesmo do Brasil.
Não, demais, assim. E é bom até, vou entrar depois nesse ponto mais um pouco sobre a regionalização, que é uma questão que a gente vem trazendo desde a da segunda edição da Cine Diversidade, que a gente fala, pega filmes do Brasil inteiro, porque a primeira só foi no Rio de Janeiro, né? A gente só pegou produções aqui do Rio. E depois a gente passou a fazer seleção nacional, e desde que a gente começou a fazer seleção nacional, a gente tem esse olhar, né? De querer trazer para além dos grandes centros. Quem está produzindo para além dos grandes centros. Por exemplo, esse ano a gente tinha um desafio que no meio do período das inscrições, assim, quase indo para o final, a gente não tinha recebido nenhuma produção da região norte. E eu tava muito assim, falei, não, peraí. Aí acionei uns contatos, assim, de umas amigas que produzem lá. Eu falei, gente, por favor, façam chegar nas pessoas, porque eu sei que tem pessoas talentosas aí. As pessoas só precisam saber que a mostra existe para elas poderem concorrer. E aí a gente conseguiu ter esses filmes. Então, assim, acho que é um desafio também a gente sair desse eixo sudeste aqui, né? Com certeza. Assim, que é muito concentrado e que a galera se conhece muito e que tem as maiores janelas sempre. A verdade é essa, né? Sim, nós somos um país de tamanho hoje... continental, né? Então a gente precisa saber todas as questões que tem no país inteiro, né? Que uma cultura muito diferente de um país muito desigual para a gente saber o que se passa de fato, né? Dentro de todas essas regiões, de todas essas possíveis cidades. Total. E aí eu vou aproveitar, né? A gente tá falando só para vocês entenderem. Gi está em Paraty, eu tô no Rio, e Renan e Júlia em São Paulo. Então a gente também tá falando de pessoas que estão também no mundo aí, né? Vendo outras coisas, né? E em regiões diferentes. E aí, Gi, eu queria puxar aquele negócio do cinema correria, que eu achei. Primeiro, se apresentar, né? Você dizer quem você é, para as pessoas te conhecerem, falar do Zona. E falar como foi a curadoria do Reflexos, mas também já trazer um pouco desse conceito aí que tu trouxe numa outra live que eu achei maravilhosa, que é o tal do cinema correria. Oi, gente. Oi, Carlinha. Obrigada pelo convite. Oi, Júlia, Renan. Então, eu sou a Gisele, eu toco Zona de Cinema, zonadecinema.arte aqui no Instagram, que eu tô fazendo uma live por ele. Hoje em dia a gente tem se estruturado assim como 3 eixos, né? Que a gente, depois de vários processos, eu tô conseguindo chegar nessa síntese. A gente faz ocupação de territórios periféricos com cinema, arte e cultura, basicamente cinema na praça. A gente tem o eixo do educativo, porque a gente sempre trabalhou com oficinas de vídeo. E a gente fez também a formação livre em cinema e educação a partir de 2020, junto com a Cato Riso, uma cineasta de Nilópolis. E a gente tem o eixo de produção audiovisual de impacto social. Então, a gente tem bastante aderência ao curta-metragem, aos movimentos sociais, às pautas urgentes. E estamos lançando uma websérie chamada Corra para o Mato, que são mini-docs sobre projetos de agroecologia pelo Brasil. E dito isso, assim, para me apresentar, eu fiquei com a fala do Renan na cabeça, né, sobre a questão de como foi a curadoria e da Carla também, que, assim, muitas produções que eu peguei estavam sendo fomentadas pela Aldir Blanc. Muitas. Né? Então, você vê esse processo também impulsionado pela pandemia, então foi muito autorreflexivo, metalinguístico, né? Eram filmes durante a pandemia, falando sobre a pandemia ou trazendo traços disso, que era impossível não trazer, né? Então, achei muito boa assim, essa experiência. Realmente, a gente focou nessa diversidade, né, territorial, de gênero, sobre sexualidade, mas me marcou essa questão, essa intersecção com o território, assim. Eu acho que isso é uma coisa que o Zona de Cinema gosta de fazer, de pensar, e isso foi importante, assim, na seleção. E acho que é isso. O que você tinha falado, Carla? Era o cinema correria. O cinema correria, então. E aí o Zona de Cinema fica nessa troca, né? Rua, academia, conceito, prática, pensar, fazer. Essa articulação do pensar com fazer. E aí surgiu essa questão do cinema correria, como alguns conceitos que têm norteado a nossa ação. Por exemplo, pedagogia das margens, né? Que é esse processo de aprendizagem
de ensino-aprendizagem não formal através da conexão com os territórios das margens, dessas diversas periferias, né? Periferias urbanas, rurais, regionais, enfim. E aí surge o Cinema Correria como buscando, né, relatar um pouco da nossa prática, como que é esse cinema independente, né? Que é um cinema de guerrilha, enfim, são vários nomes para falar sobre essa produção cultural que a gente faz de baixíssimo orçamento, né? E aí a gente, aos poucos, né, com construção coletiva do conhecimento, vai chamando pessoas para articular esse conceito. O que seria isso? Quais são as características? A gente foi chegando a algumas conclusões. Em breve, acho que deve sair um livro sobre isso. E é mais ou menos isso o processo. Eu já vou deixar a dica aqui que tem um conteúdo super bom, falando com uma galera do Brasil todo, conversando sobre isso, discutindo essa temática e tudo mais. Que foi onde eu vi pela primeira vez, né, lá no YouTube do Zona de Cinema. Então, lá no YouTube do Zona de Cinema tem muita coisa interessante, no YouTube da Coletiva também. Então, assim, já vai aquecendo aí, entrando lá, seguindo e consumindo conteúdo. E aí eu queria chamar agora a Júlia para essa conversa também, para a Júlia se apresentar. Dizer que eu estou muito feliz de ter a Júlia, porque eu estou tentando trabalhar com a Júlia, eu acho que desde 2018, 2019, sabe? Assim, tipo, manda projeto, manda carta de anuência, projeto não entra. Esse ano entrou, eu falei, não, vou trazer a Júlia nesse momento, preciso. Que bom, que bom. Eu fiquei muito feliz. Não, eu fiquei muito feliz que deu certo esse ano. Espero que ano que vem a gente continue nessa parceria. Boa noite para todos, todas, todos. Cara, eu fiquei muito impactada durante o processo de curadoria por ver tantos filmes com pessoas trans, né, protagonizando, escrevendo, contando as suas histórias, criando as suas narrativas, etc. E aí eu estou ouvindo vocês e pensando assim, nessa questão de cinema independente, cinema de correria. Eu torço muito para que a gente chegue num ponto em que o cinema independente não seja o cinema precarizado que é o cinema que a gente faz, em que a gente está sempre colocando a arte em primeiro lugar, né, a importância de fazermos filmes, de contarmos nossas histórias, etc. Mas muitas vezes fazendo com que isso acontece através de muito sacrifício, sabe? De uma precarização que nós nos colocamos, né? E que às vezes eu sinto que é tão pouco prestigiada, sabe? Eu fico com a impressão de que se não houvessem mostras como essa, Carla, provavelmente muitos desses filmes não encontrariam espaço dentro de grandes festivais. E aí a minha crítica fica no sentido de que parece que existem várias vertentes do cinema independente, né? Então existe uma vertente que ela não encontra espaço nos festivais, algumas. Aí o cinema independente que chega até as pessoas através desses festivais grandes é um cinema que não é tão independente. É um cinema que já tem um pouco mais de grana, é um cinema que já tem mais uma infraestrutura melhor. E aí eu fico pensando assim, que o quanto é importante que nós possamos ter essa conversa no Instagram, onde muita gente pode acessar, enfim. A questão do festival híbrido, né, que está acontecendo e promete ser uma normatividade, assim, o lugar comum daqui para frente, porque o legal do festival híbrido é que você consegue fazer com que pessoas do Brasil todo assistam os filmes, até de quem está fora. Isso é muito legal. Mas a gente ainda precisa de falar a respeito de muitas coisas que fazem com que isso se potencialize. A gente precisa falar sobre distribuição, sobre
imprensa, sobre divulgação, que são coisas que demandam dinheiro, demandam outras questões, mas que é aí que eu acho que nós somos o independente do independente. Festivais independentes, né, maiores, tem, a gente não tem, né? Então, um dos critérios que eu tive durante a seleção foi que eu pudesse entender o que de fato precisava ser visto. Assim, o que de fato precisa ser visto? Não é que haviam filmes ruins e filmes bons. Haviam filmes que precisavam ser vistos, porque essa é a janela que os serviria, não outra, e outros que já têm janela, e que já estão aí circulando, estão ganhando prêmio em festival e etc. Exato. Então, eu estou muito feliz assim, com o fato de poder estar aqui com vocês, participando e construindo isso, pensando nisso. E aí eu fico só com essa questão que eu acho que é importante, assim, é a gente começar a pleitear políticas públicas que consigam entender o quanto é complexo esse lugar do cinema independente. Porque senão a gente vai perpetuar uma máquina que vai favorecer sempre curtas-metragens, filmes que tenham produtores independentes, mas que são produtores consolidados e que estão aí, estão fazendo o seu rolê há muito tempo, e os editais estão sempre dando dinheiro para essas mesmas pessoas. Principalmente quando a gente fala dos editais maiores, né? Porque são os editais aí, tipo, Exato. 25 mil, que vai para uma galera menor. Mas quando você fala assim, de 50 mil, não é nada para fazer um filme, a galera de 50, 100 mil que acessa isso, já é essa galera, sabe? Já é essa galera. Exatamente. E aí essa questão da precarização é muito ruim, porque assim, eu tenho participado de muitos comitês de festivais, e aí eu sempre escuto coisas do tipo, esse filme tem uma boa história, mas ele não é bem... Ele não é polido, né? Ele não está acabado. Cara, ele não está acabado porque ele não tinha dinheiro. Com certeza. É isso, assim. Ele tem uma boa história, ele tem bons atores, ele tem uma boa equipe, mas ele não está finalizado porque ele não tem dinheiro. Então, o que está acontecendo com os editais que dão grana para esses projetos? Eles estão entendendo que cinema independente é um lugar assim, para você que não tem experiência, 25 mil. Para você que está aí com um currículo muito bacana, é 50 mil, 60, 100 mil. E aí, para quem nunca fez e que está com muita vontade de fazer, está com muita gana, não tem nada. Então, tá certo. Será que é esse o lugar? Será que a gente não tem que discutir o cinema independente de uma forma mais ampla e entender todas essas vertentes? Assim, que é legal que a pessoa que está começando ganhe 100 mil num edital, a pessoa que nunca fez um filme. Para ela experimentar, para ela aprender, para ela... E aí é muito legal, porque você aprende de fato. Eu sempre digo que o que me formou uma cineasta foi um edital da SPCine, foi o edital de diversidade, porque com 60 mil reais eu tive que fazer o T42 e lidar com várias situações e perrengues, e o filme foi o primeiro filme a estrear em circuito nacional, no circuito comercial. Ou seja, nunca antes um filme dirigido por uma mulher trans tinha tido esse espaço, né, midiático e de salas e etc. Então eu fico... E também não foi assim, nossa, uau, arrasamos. E foi tudo muito indie, assim, muito pequeno. Mas só para finalizar, eu acho que toda a nossa paixão por cinema, todo o nosso empenho para que a gente consiga produzir arte, todos esses incentivos que aconteceram durante a pandemia, Lei Aldir Blanc e outros editais e incentivos, e o SESC fazendo coisas no SESC Convida, no SESC em Casa, etc.,
Tudo isso é muito bom, muito legal, mas precisa ser muito melhor distribuído. E a gente precisa falar sobre a importância de festivais como esse para que a gente consiga formar público e formar novos profissionais. Porque eu sinto que ainda existe uma necessidade muito grande de diálogo, porque do jeito que está, para mim ainda é muito problemático. Eu acho que tem uma coisa que você trouxe pra gente sobre, e que diz muito sobre por que esse projeto existe, né? Quando a gente Uhum. começou lá em 2017, eu era a profissional, estudante, recém-formada, cineasta, queria ter espaço para botar as suas produções para o mundo, e não tinha. E sempre, a gente sempre falou, sempre, nossos projetos sempre trabalharam essa questão de gênero e sexualidade. E a Uhum. gente foi num festival onde é a galera mesmo da raça e que faz mesmo, da correria mesmo que faz, que é o 72 Horas, que é uma galera que quer tentar fazer um filme é, chegar em outros lugares, sabe que é uma janela boa, e produz o filme em 72 horas, 3 dias, né? Se entregar um Uhum. filme, 3 dias, 3 dias, pra entregar o filme. 3 dias, 5 dias, gente, já confundiu agora. Depois alguém faz a conta aí pra mim. É, mas, e tem 3, né? É 3 mesmo, né, amigo? Errei não, né? Tá, ok. Eu achei que era o número 72, 3, ó, péssima, mas ok. Mas aí a gente tem, e nesse ano, foi em 2016 que a gente participou, 2017, 2016. A gente viu cada produção, assim, que você falava, socorro, como que essa galera fez isso, sei lá, com um celular. Como que essa pessoa produziu esse filme maravilhoso com um celular em 3 dias, sabe? E era muito Uhum. esse movimento mesmo dos coletivos e tal, se reunindo, se estabelecendo para criar e ter essa janela de exibição que era o 72 Horas, que era um festival que já tinha uma visibilidade maior, que tinha dinheiro, que tinha prêmios maiores e tudo mais. Só que aí era isso, eu via a galera botando o filme no 72 Horas e depois não estava em mais lugar nenhum, sabe? Não entrava, não tinha Uhum. espaço. Uhum. Principalmente os filmes que falavam sobre questões ligadas à diversidade de gênero e sexualidade. Tem só o festival aqui no Rio, o festival também que é LGBT, aqui grande também aqui no Rio, que você ainda via, que eles ainda lançam e dão um espaço, e é um festival já maior, que eles já lançam e dão um espaço. Mas assim, fora isso, você não via assim, as produções com espaço para mostrarem, para tipo, serem exibidas. E a gente falou, cara, vamos fazer. Se não tem, já. E aí foi a primeira vez que a Uhum. gente fez Cine Diversidade. E foi lindo, assim, porque todas essas produções do Rio de Janeiro que a gente sabia que eram maravilhosas e tudo mais, a gente pôde chamar, a gente pôde convidar, a gente pôde chamar para estar junto, a gente pôde chamar para ir nos dias e fomentar debates. E aí virou, sabe, assim, foi um grande evento no Centro de Arte da Maré, uma favela, então, assim, sabe, tipo, é um território periférico e tal, que as pessoas, às vezes, não valorizam tanto quando você fala que é um evento lá, assim, a gente ainda tem esse preconceito muito grande. Assim, a Amarela é um berço de artistas, principalmente artistas audiovisuais. Tem uma galera Uhum. talentosíssima lá. Tem espaços de culturas maravilhosos, como o Galpão Bela Maré, como o Centro de Arte da Maré, como o Museu da Maré. Então, assim, é um lugar de arte, assim, sabe? Que às vezes as pessoas vêm com esse preconceito e não conhecem, por não conhecerem, ou enfim, por várias barreiras que a gente tem estruturais, racismo, enfim, a gente sabe que é esse o país que a gente vive, que também era algo que a gente queria muito discutir, então por isso a gente sempre teve esse olhar até mesmo não só para o que está indo para a tela, mas para quem está fazendo a seleção, para quem está na equipe, para quem Uhum. está construindo o projeto. Eu acho que isso diz muito sobre o que a gente quer fazer com ele, né? Uhum. E eu acho que é a partir desse lugar mesmo para a gente ter essas janelas para a gente conseguir também se articular para realmente pedir política pública, né? Porque ver, por exemplo, uma lei Paulo Áudio. Gustavo, Uhum. nada, sabe? Que assim, a lei Paulo Gustavo, ela ia destinar muito para o audiovisual. Então, assim, você vê Uhum. ela ser vetada é
é um contrassenso, sabe? É um contrassenso no país que a gente vive ver essa lei ser vetada. Então, A e eu própria acho que Lei só Aldir Blanc, desculpa, assim, a própria não, foram lei, as duas de uma vez. a própria Lei Aldir Blanc, ela entrou de uma forma super. O que vamos fazer com a cultura nesse momento que está tão inviabilizada, né? Tipo, vamos tentar ajudar um pouco esses profissionais e foi uma forma de ajudar mesmo nesse cenário contemporâneo artístico, foi uma forma de ajudar realmente os artistas, né? Produzam, façam, criem, porque vocês estão tentando fazer com recurso nenhum, vocês estão tentando levantar uma produção artística num geral agora, né? Porque contemplou diversos tipos de produções artísticas, mas toma esse pequeno recurso para você continuar fazendo, porque é isso. O que adianta ter um festival também se a gente não tem um investimento na montagem do que vai ser apresentado no festival? Sabe? Isso que foi Uhum. é muito difícil. A gente está num lugar tão precário de arte nesse momento, de políticas, de governos, e além, né? O que a gente vê é você ainda conseguiu desenvolver algo, seu projeto é vetado, seu projeto é censurado, seu projeto é desmistificado, é colocado de uma forma enganosa. Então, o governo ele ainda atrapalha o que existe de produção. Então é bem complicado nesse momento a gente pensar um formato artístico a nível nacional com as diferenças sociais abissais que a gente vem vivido. Isso que a Júlia falou de a gente veio contemplar realmente o amador do amador, porque o amador, às vezes, ainda tem algum tipo de recurso, nem que seja um recurso familiar, mas e aquele que tem a necessidade de apresentar a sua arte, apresentar a sua voz, levantar a sua voz, mas não tem nem como pensar em fazer isso, né? Nem como pensar a começar a fazer isso. É que me parece, Renan, que a gente está há alguns anos patinando e todo mundo criando para sua própria bolha. Então, por exemplo, o artista periférico, ele cria para ele mesmo, para os seus. Né? Ele não consegue um grande alcance de massa, de conhecimento, porque ele só tem um espaço muito limitado para exibir o que ele cria. Então, você está falando com os teus, e aí a gente fica parecendo pequenos núcleos, né? Pequenos grupos que não interagem, que não conversam, que não dialogam. Aí, quando vem uma lei de incentivo, quando vem políticas públicas, todo mundo se agrupa, correndo atrás, né, dessas leis, mas só um grupo específico pega. E esse grupo específico que pega é o grupo pequeno da elite, sabe? É um grupo mais elitista, assim, digamos. É gente que está fazendo cinema numa universidade muito cara, muito bacana, que está podendo, e montou uma produtora, e criou um CNPJ, e tá lá, e lá. Exatamente. Não tenho nada contra, gente. Eu acho que cinema é para todo mundo fazer isso aí, vamos fazer cinema. Não estou aqui criando um discurso de criar uma rixa ou uma... É só para colocar muito claramente que existe uma desigualdade nessa distribuição de incentivo, que o amador do amador, como você falou, né, as pessoas que ainda estão experimentando, descobrindo, conhecendo, aprendendo, para elas é muito mais difícil, e está sempre sendo muito mais difícil. Não é uma coisa que acontece há pouco tempo. Eu vejo cineastas, sei lá, que estão enviando curta-metragem para festival de cinema há 10 anos e nunca entraram, com filmes bons. Por quê? Porque no meio dessa competitividade, tem outras produtoras que produzem coisas com atores famosos, com mais qualidade técnica, e aí são esses filmes que vão ser exibidos, entende? E aí eu fico, cara, tá errado, a gente tem que falar sobre isso, porque está acontecendo o que se diz cinema independente, na verdade é um cinema cult, é um cinema indie, é um cinema mais experimental, mas
que já está com o pé lá no lugar. Com certeza, E o né? Brasil e o Brasil é um país que o cinema não é uma indústria. A gente não vê o cinema como os Estados Unidos, em que é uma indústria. A gente vê o cinema ainda como uma arte precarizada, que é isso. O Globo Filme está lá fazendo filmes, downtown, algumas produtoras grandes. Aí esses filmes dizem que faz uma puta bilheteria. Eu nunca vejo muita gente no cinema, mas enfim, dizem que são recordes de bilheteria, ganham muito dinheiro, lá, lá, lá. Mas eles são feitos dentro de um nicho, de um grupo que não se expande para 10 times brasileiros, 9 são feitos praticamente pela mesma equipe, pelos mesmos atores. Você não descobre novos talentos. O Brasil é um país repleto de grandes atores. Tem atores bons para dar com pau em todo lugar do Brasil. E aí eu sei disso porque eu vejo muitos curtas-metragens. Mas eu me pergunto, poxa, tem uma atriz que eu vi num filme do Acre, ela é incrível. O que aconteceu com ela? Aí você vai descobrir, numa pesquisa assim, básica de Facebook, a menina trabalha num shopping, sabe? Numa loja, porque assim, ela não tem como desenvolver a carreira dela como atriz. E aí você fica pensando, meu, como que é isso? Quando que a gente vai entender? Eu sou uma mulher trans. Para mim, eu me sinto num lugar um pouco mais privilegiado, mas ainda assim um lugar de muita vulnerabilidade, porque quando eu não tenho alguns trabalhos que os editais me contemplam, ou eu sou convidada, enfim, eu não tenho outro trabalho que não seja cinema. E eu tenho 45 anos, então um dia minha mãe falou, acho que está na hora de você pegar um currículo, mandar para um telemarketing, mandar para um shopping, tentar arrumar um emprego. E eu fiz. E com 45 anos, as pessoas te olham, ainda quando você não é uma pessoa com uma passabilidade estupenda, e você, enfim, você sofre preconceito. Então o mercado de trabalho está fechado. Aí você faz o quê? Então eu acho que eu gosto muito de participar desses projetos como esse Mostra Cine Diversidade, pensando em usar o espaço também para disseminar esse tipo de discurso, sabe? Para a gente dialogar sobre essas coisas que são muito importantes. Muito mais do que uma Até, técnica, né? exato, até quando que a gente vai ficar perpetuando esse modelo de exclusão, porque isso é uma exclusão. Tem atores que, por exemplo, se formam, ralam pra cacete, vão trabalhar como barman, garçonete, o caralho. E aí, quando chega na hora de pegar um trampo, não pegam. E aí ficam sempre patinando, 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 e não acontecem. E você vê esses atores nos curtas-metragens, nesses filmes que a Gi falou, feitos na raça, feitos né, de uma forma precarizada, e você fala, cara, olha que bom ator, olha que ator incrível. E aí depende de sorte, a gente vive num país em que depende de uma sorte para que as coisas aconteçam. É diferente de um filme que passa num festival como o de Tribeca, nos Estados Unidos, lá do De Niro, ou no Sundance, do Robert Redford, que um filme independente é de uma produtora independente, que faz filmes mais baratos, mas que tem um grande alcance. Então, quando você passa em Sundance, se você é um ator desconhecido e cai nas graças da crítica, do público, cara, acabou, você está feito. Você vai depois para uma série na HBO, aí depois você vai para uma série na Netflix, e você vê, você está lá no Oscar, todo pintão e arrumado e lindo e tal. O Brasil é outro retrato. O Brasil é um retrato em que a gente vê os atores envelhecendo sem trabalho. A gente vê mulheres que trabalham na técnica, trabalham atrás das câmeras, precisando entrar em grupo de WhatsApp para fazer vaquinha para pagar aluguel. Pessoas talentosíssimas, assim, profissionais fodas, capazes. Eu fico muito indignada com esse tipo de coisa. Acho muito triste, assim. É o artista no geral, né? Não só os atores. O artista no Brasil vive nessa precariedade, né? Principalmente fora desse eixo Rio-São Paulo,
A gente vê claramente a falta de investimento, a falta de oportunidade e a falta de políticas públicas, como a gente tem levantado, para acontecer uma forma de incluir essas pessoas também, né? Porque os discursos são maravilhosos. A gente, quando vai fazer uma curadoria de um evento, de um festival desse, a gente consegue perceber, né? Chegaram quase 200 filmes de extrema qualidade que a gente fala, olha quantos bons discursos apresentados, olha quanta história necessária de ser mostrada. Como assim? Só vou escolher 5 filmes dentro disso tudo que me foi apresentado, né? E Uhum. Ih, eu acho que eu travei. Eu travei? Eu travei? Eu acho que o Eu Renan não. travou. Eu acho que eu e você não. Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Acho que Renan e Gi que deram uma travada Travaram. aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui. Vou chamar a Gisele. Eu vi que ela entrou de novo. Vou chamar ela aqui. Renan caiu no meio da fala dele. Mandei aqui pra Gisele. Não sei se chegou. Qualquer coisa, se você tá aí ouvindo, Gi, dá um ok aí, tá? E o Olha lá, o Renan, Renan eu caiu. caí, vocês caíram. Os dois caíram, gente. Calma aí. Eu já mandei de novo pra vocês. Gi. Se não chegou, eu vou mandar de novo aqui. Vou tentar, peraí. Foi. Tô mandando de novo pro Renan. Oi, gente. Foi. Eu Mandei acho pra eles de novo pra eles voltarem aqui. Caiu no que meio da fala expirou do o Renan. tempo, talvez, da E live. eu acho que tem uma coisa assim, quando a gente fala também dessa, por exemplo, Aldir Blanc, Paulo Estão me Gustavo, ouvindo? a gente está falando de um recurso que ele chega também em cidades do Vocês estão interior me como a gente ouvindo? nunca viu antes, né? Uhum. Porque, como ele é um recurso federal, que Tá. ele Eu acho que é para ser expirou espalhado o tempo da por live, não sei se a internet todos caiu. os municípios de todos os Mas, já que a gente tá estados, que a aqui, né? gente, enfim, eu não Eu queria lembro de ter trazer visto uns isso dados, acontecendo em outro assim. momento. Dessa forma, eu não lembro. É...